Foi. Testando. Aí. Salve, galera! Salve, vestibulandos! Eu sou o professor Marcão de Física e Matemática, autor do Método Compassar e Medicina na Metade do Tempo. Estamos aqui na semana do Natal, nesse nosso encontro. Como é que é? Hoje é dia 21/12/21. Deve ter alguma informação aqui do universo para sua aprovação em medicina, hein? Olha que a gente tá no dia 21/12/21. Bem, vamos lá. Estamos aqui em mais uma live do dia 21/12/2021. Falando mais uma vez. 15 horas e 11 minutos. E qual é o assunto de hoje? Tem 3, 4 assuntos que estão rodando muito na galera, dos milhares, mas tem 3 ou 4, e aí eu escolhi um deles para hoje, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente de desempenho em provas de janeiro, segunda fase e tudo mais, mas hoje o nosso tema é férias, né? É isso que eu escrevi lá? Férias. Então, férias para descansar, férias que são necessárias em épocas de estudos para o vestibular. Tá funcionando aqui. Aí, deixa eu arrumar aqui. Opa. Tá. Bem, boa tarde para quem tá aí. Tá aparecendo um telão aqui. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, São Luís. Acho que é isso. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Se você que tá assistindo depois do dia da gravação, muito bem-vindo também. De manhã, tarde, noite, aí vai. Mas então, férias e descanso em época de estudo para vestibular, de estudos para vestibular, até a aprovação em medicina. Essa parte é delicadíssima, daria para ficar falando horas só das férias de julho. Imagine que você esteja no terceiro ano, nono, primeiro, segundo, ou terceiro ano, ou primeiro ano de cursinho, no segundo ano de cursinho, um monte de ano de cursinho. E como é que decide as férias de julho, no meio do processo dos estudos, até as provas, que a maioria delas é no final do ano, no país inteiro, e as do exterior também. Então, a gente está numa época um pouco mais tranquila. É difícil resumir tudo, conversando aqui meia horinha, 40 minutos, mas já dá para te dar um bom caminho e embasado em estudos, um conhecimento científico já estabelecido e com muita coisa que você tem que ficar esperto, porque a galera segue uma linha, segue outra linha e cuidado, tem muita armadilha, tem muita informação que às vezes você acha que serve pra você não serve e aí vai. Bem, eu até deixei anotadinho porque é muita coisa, não tem como falar tudo que tá no método em relação a férias com estudos para o vestibular, que é a nossa situação agora, tudo bem? Mas eu deixei bem organizadinho aqui para não me perder, não me empolgar muito, ficar falando que nem louco, para se seguir uma certa linha e dando uma resumidinha nas principais ideias. Então assim, férias épocas de vestibular, eu falei de julho já, a gente está no Natal, muita gente já está se preparando para descansar e retomar o ano que vem, ou retomar o ano que vem após essas férias para comemorar a aprovação em medicina, porque você já fez todas as suas provas, ou você está em provas, né? Janeirão, segunda fase da FUVEST, Medicina Pinheiros USP, ou Medicina USP Ribeirão, tem a segunda fase Unicamp, Medicina Unicamp, tem a Unifesp, e tem várias, né? Tem várias, eu tava olhando no site de referência, tem mais de 15 vestibulares. A Estadual do Rio passou a de outra vez, foi para 22 de março de 2022, a galera que vai começar a estudar em 2022 ensina lá. Cuiabá não, a maioria em janeiro mesmo, uma ou outra ficou em fevereiro, mas a maioria em janeiro, ou os vestibulares que não aconteceram ainda, ou vestibulares que você tem em segunda fase. E como é que faz, né? Tá esperando o resultado, ou você tá estudando ainda, e a FUVEST geralmente era 4 de janeiro, ou 6 de janeiro, agora é 16 de janeiro. Então como é que você faz para estudar esse quase um mês? E é uma época em que você, em geral, não tem suporte. A maioria, infelizmente, escolas, cursinhos e tudo mais, não tá te dando suporte aqui nessa fase fundamental para você se preparar até a medicina, ou para você balancear o descanso, ou para você já entrar de férias, porque muitos dos cursinhos aqui em São Paulo, capital, já começam. Uns que mais aprova, presencial, online ou híbrido, 14 de fevereiro. Tem outros que começam dia 12, tem outros
12 ou 11, todos começam lá pro dia 20, alguns que começam em março, e tem os cursinhos online que já tem turma que tá montando, então tem que tomar cuidado com isso. Como é que você descansa? Então, qual é a minha referência, né? Falei das provas, falei, tá. Aí, qual é a referência? Bem, se acabaram as suas provas, que nem eu falei agora há pouco, você precisa descansar. Então, resumo do resumo do resumo. No método, como passar de medicina na metade do tempo. E para meus alunos de mentoria, meus alunos que eu dou aula de física e matemática, os alunos que eu dou a mentoria de tudo, até a galera prestar o vestibular, o que eu falo? Essa parada agora tem que ser de 25 dias. Minha opinião profissional, com base na minha experiência, com base nas referências científicas, 25 dias no mínimo. Aí imagina a galera que vai fazer prova 16, 17 de janeiro FUVEST e o cursinho começa meio que 14 de fevereiro. Então assim, 25 dias seria um mínimo recomendável. Ao decorrer dessa live eu vou te mostrando algumas referências e depois que eu publicar essa live, eu coloco bem organizadinho as referências que eu falei aqui. São mais de 60 referências, não tem como falar de todas. Isso aí tá lá no método, tudo organizado, em ordem, mas tem como eu te falar algumas muito relevantes. Aí eu deixo bem organizadinho no que eu falar aqui, deixar bem organizadinho para você clicar lá e olhar a reportagem, da onde eu tirei, onde me baseei, e as mais atuais possíveis. A primeira coisa que você vai ver é que existem poucos estudos conclusivos em relação a adultos tirando férias. A galera, mas você lê uma reportagem e o motivo dos pesquisadores era para adultos, estão trabalhando, sem desmerecer a galera de 16, 18, 20. Claro, já dei aula, eu tenho alguns casos fantásticos. A doutora Flávia, mãe de família, mãe de criança, trabalhava numa atividade, entrou em medicina. Então assim, tem outros casos e para ela, claro, que o mais adequado eram as férias que aparecem na maioria das suas pesquisas e consultas, né? Eles falam, você descansa, Bliss Point, o auge da felicidade no 8º dia, mas isso a gente vai falar já. Então, o que acontece? Para eu não perder a linha, no método, uma das principais bases e pilares que eu falo em relação a esse período agora, que tem Natal, Ano Novo, se você já acabou todas as provas, não vai fazer mais nenhuma prova, tá? E para você que vai acabar as provas em janeiro, claro, eu até te falei que tem prova em março da UERJ, medicina, mas vamos imaginar que vai acabar em janeiro, então você precisa ter 25 no mínimo. Tente não exceder 40 dias. Na minha opinião profissional, tente não exceder 40 dias. Tudo bem? Então de 25 a 40 dias. Mas eu vou ficar menos de ver, mas eu li na reportagem 6, 8 dias, 2 semanas. É uma opinião, professor Marcão, método com passar de medicina, metade do tempo. Bem, aí, 2 destaques, tá? 2 destaques para te mostrar que a abordagem do que você vai consultar por aí, ela é mais voltada para adultos, e mesmo para adultos é muito inconclusivo, e eu vou te mostrar o caminho agora. Então, o destaque 1, ele é do Journal Happiness Studies, se não me engano a pronúncia é assim, mas eu vou deixar a descrição depois. Ele fala assim: grande aumento no índice de felicidade alcança o auge no 8º dia de férias e depois diminui, com base na The Times, tá? Journal Happiness Studies. Anota aí, primeiro destaque, 8 dias. É do dia 26 de julho de 2020, a mais atual nessa linha de pesquisa que tem algumas universidades e publicações ali, tá? O destaque 2 fala assim, eu peguei uma parte e coloquei assim: essa seria a duração ideal para conseguir o máximo de descanso e felicidade. Felicidade no 8º dia! Vai lá nas 7 maravilhas do mundo, no 8º auge da felicidade. Não, calma. Aí vai voltar aqui. Então essa seria a duração ideal para conseguir o máximo de descanso e felicidade, sem cair no tédio ou começar a ter saudades de casa. Você chegar para uma vestibulanda de medicina que estudou 8, 10 meses,
Aí você fala que ele tá lá na praia, ou na montanha, ou na neve, ou Natal, Jingle Bell, sei lá onde, e você vai falar pra ele que, tá com saudade de casa? Volta pra casa pra estudar 12 horas por dia. Oh, não, né? Não, né? Mas, claro, abrindo uma aspas, vamos voltar. Então, quebre as férias em períodos, ele fala também nessa reportagem, e onde eu tirei isso? Esse índice 2... Esse índice 2 é no jornal Mundo do Trabalho, no jornal Mundo do Trabalho ligado a pesquisas lá da Califórnia, da Holanda, da Dinamarca, vários institutos aqui. Então esse destaque aqui, ele fala, você pode dividir as férias, você pode dividir os períodos, você não precisa tirar tanto. E aí, qual é a referência da frase que eu falei? Finlândia, Universidade de Tampere, Finlândia. Bem, Finlândia é um dos estudos mais bem avaliados do mundo no teste internacional PISA, que é um teste famoso de avaliação do nível educacional no mundo. A gente está falando um detalhe de uma universidade respeitada e parte do processo seletivo de vestibulares, inclusive medicina na Alemanha, ele faz com que vagas, que Arbus, não sei falar em alemão, ele manda a galera para a Finlândia também, ela aceita essa regulação. Então, esses institutos de Finlândia, Holanda, Dinamarca, Alemanha e vai, o que acontece? Tem uma linha de pensamento que é pouco utilizado para alunos, e mesmo que você colocasse aqui, opa, eu preciso só mudar uma configuração aqui ao vivo, bem-vindo a quem mais entra na sala, muito obrigado aqui no ao vivo. Bem, então essa linha de pesquisa, ela, mesmo que fosse também para alunos que estão entrando na universidade após um período de dedicação e estudo, é uma realidade totalmente diferente da nossa. O aluno da Finlândia, que está sempre entre as 2 ou 3 mais bem avaliadas do mundo, interpretação, matemática e ciência, eles ficam na escola 4 ou 5 horas por dia e eles têm pouca lição de casa. Olha que louco! Isso pode ser para outra live. Então você está lendo uma reportagem e do que eu estou falando aqui, depois eu vou deixar lá listado para você clicar e olhar, que não é papapá, é coisa séria. E aí você está usando referência, acabou de chegar, está estudando medicina, ou você está no 2º, 3º ano de cursinho, ou você está tudo perdido. Aí você começa a pegar informações jogadas, aí pega, escuta lá no YouTube, ou não sei aonde, apesar que esse vídeo vai para o YouTube também, e você acaba escutando pessoas que não trabalham com isso há muitos anos, ou não se dedicaram a um trabalho em alto nível, e aí o que acontece? Você acaba ficando perdido, e fica muito na tentativa e erro. Ele aqui falou não sei o que nem o negócio da revisão lá, revisa um dia, revisa 24 horas, revisa 7... E quem é o pesquisador que inventou isso? E o que aconteceu? Como é que foi o estudo? É outro papo também. Então, em relação às férias, lembra o que eu te falei do método? Claro que são mais de 60 itens de orientações. E por que mais de 60 itens? Porque tem a parte personalizar. Eu tenho que tentar achar, conversando com você através do método, na mentoria ou na aula gravada, o que acontece? Eu tenho que te passar uma série de opções que vai chegar uma hora que você vai perceber e falar, não, tem a ver comigo. Aí você vai fazer um teste em 4 ou 5, dá 60 que você vai dar uma olhada, resumir, indicação, referência, resumir, indicação, referência. Eu tô te falando 2 só aqui. 2, porque aqui já deu 15 minutos de live. Então, o que acontece? Você precisa entender o contexto. Então essa da Finlândia que falou isso, né? Ela tem a ver com uma realidade de lá e mais voltada para adultos. Mas mesmo que viesse para alunos que estão entrando na universidade, a realidade é outra, totalmente diferente da nossa. Tudo bem? Bem, aí... No método eu te falei do 25 dias no mínimo, 40 no máximo, não exceder o 40, aí tem uma série de motivos do porquê. E claro, independente de onde você esteja. Lógico que uma orientação para um aluno, uma família, um aluno de 9º ano, é diferente do primeiro, é diferente do 2º e 3º, e é diferente de quem está no cursinho. Apesar que existem similaridades nas orientações para quem está no 3º e primeiro ano de cursinho, entendeu? Para quem está no 9º, 1º e 2º, algumas coisas são parecidas, mas você precisa entender que em linhas gerais você tem essa referência. Aí, tem muitos itens que
lá do método que eu vou para uma linha um pouquinho diferente também, que ela fala em algo que é muito forte, não aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, Itália, Espanha, é uma linha chamada psicologia do lazer. Essa linha que é muito forte nos Estados Unidos, aí tem a psicologia do ócio, do momento que você está sem fazer nada, ou tentando não fazer nada, a psicologia do descanso e vai. Essas linhas, elas têm umas referências muito diferentes. E tem uma frase que eu gosto muito, né? Porque a gente precisa entender a realidade de cada um, o que é saúde mental, o que é atividade e experiência em relação a você descansar, ter férias, e as pessoas não entendem isso, às vezes confunde a propaganda de um cruzeiro no navio, ou de uma Tomorrowland na Bélgica, eletrônica, ou um festival de rock, e confunde o que é experiência, o que é atividade, o que ajuda na saúde mental, amigos, sair, viajar com a família, e aí vai. Então, tem toda uma série de itens em relação a isso. E uma reflexão que eu acho muito importante, você volta o vídeo, marca o tempo do vídeo que está aqui depois, se você chegou agora, ou se você vai assistir em outro dia, assiste essa frase, escute essa frase várias vezes, anote ela. A fonte é uma reportagem, eu vi em 4 lugares diferentes, uma delas é o Jornal da USP, do dia 20 de julho de 2020, meio da pandemia, eles resolveram colocar uma série de publicações psicológicas em relação a estudantes da universidade, estudantes em geral, e várias fantásticas, assim, e uma delas, eu peguei algo que eu já tinha visto em outros lugares, né, anos anteriores, a reflexão, frase, marca o horário aqui, começou, hein? A gente tá a 18 minutos de live, vamos lá, lazer é uma experiência que leva à satisfação. A percepção de certa liberdade por ser uma opção. Uma escolha pessoal. Que pode ou não ser compartilhada. Pode ser uma experiência sua ou compartilhada com outras pessoas. 3 pontinhos, aí mais para frente no mesmo texto. Esses momentos são valiosos, reconstitutivos e auxiliares poderosos no equilíbrio psicológico, comprovado cientificamente. Essa frase você tem que anotar e deixar ela grudada na parede, pelo amor de Deus. Então, tem várias discussões. O pessoal diz que é disruptiva, né? Que você muda uma realidade abruptamente em relação ao estudo. Só que eu não poderia deixar de falar também nessa mesma linha da neurociência. A neurociência aí é coisa que não acaba mais, mas é uma área em construção. E juntamente com a compreensão dessa área, o que a gente está falando aqui? Férias, né? Férias em época de estudos para até a aprovação de medicina. Muito do que eu estou falando nesse período agora serve lá para julho também, tá? Então a neurociência, não existem estudos conclusivos, claro que o foco é mais em adultos, que estão tirando férias no ambiente de trabalho, mas proporcionalmente existem alguns pequenos estudos em relação à galera que está estudando, e em relação à nossa realidade aqui existem pouquíssimos estudos. A gente tem que adaptar referências, por isso que eu te falei que existem vários itens no método, porque eu acredito muito numa perspectiva que os cientistas falam, que eu vou chegar já nisso, e tem a ver com essa galera da psicologia e neurociência, aplicada a quem está estudando ou trabalhando, que existem experiências personalizadas. Você vai ter um modelo que inclui quantidade de tempo, estratégia do que fazer, com quem estar ou não, e outras atividades é mais personalizado, é o que eles acreditam atualmente. Então, tá em evolução, descobertas, e aí tem uma coisa que aparece muito, Bliss, B-L-I-S-S, Bliss Point, que é o ponto da felicidade. E ele sempre fala a mesma coisa, você vai achar fácil isso. Olha, tire férias, 7, 8 dias, 8 você tá no auto de felicidade. Será, né? Apesar que tem muito pesquisador sério que fala isso também, mas será que tem a ver com a galera que trabalha?
o patrão não quer que a galera assuma, não volte, e não tá falando de quem tá estudando pra medicina, né, que entra na USP, Unicamp, pá, e a galera que vai prestar medicina na UERJ 22 de março, pelo amor de Deus, mano. Então, adiou. Então, tome cuidado com isso. Então, assim, o ponto do auge, ele sempre fala as mesmas coisas, né? Ali na casa dos 7, 8 dias. Tem alguns pesquisadores que até falam que tá ali entre 7 e 12 dias. Tem uma galera que já vai para... Não, tem que ser em 2 semanas, porque depende da experiência que você tá vivendo, aí vai. Mas resumo disso e destaque. Aí eu anotei um destaque, que é é a linha que eu acredito mais em relação ao nosso caso. Você está estudando e quer ser aprovado em medicina o quanto antes. Resolver logo. Não, eu tenho que passar. Onde eu quero passar? Essa ou essa ou essa. Então, resolver passar. Então, o que acontece? Os pontos da felicidade provavelmente são bastante individualizados. Os pontos da felicidade, Bliss Point, provavelmente são bastante individualizados. Estamos no dia 21 de dezembro de 2021, 21/12/21, e eu tô falando exatamente isso, por quê? Porque esse ano, nas publicações referentes a descanso, a férias, a linha de pensamento de vários pesquisadores, como esse aqui, que é, olha o nome, Leaf Van Boven, Leaf Van Boven, não sei se eu pronunciei corretamente, e ele está nos Estados Unidos, né? É um pesquisador em psicologia e neurociência da Universidade de Colorado, Boulder, Estados Unidos. Então, o que acontece? Resumindo, você pode ter, provavelmente, né? Cada pessoa vai ter uma experiência personalizada em relação ao melhor período, quantidade de dias para descanso. Então, retomando. Então, qual é a ideia de hoje? Falar de férias de descanso em épocas de estudo. Primeiro ponto, se todas as suas provas acabaram, você vai passar esse período descansando. Qual é o momento ideal? Será que dá para parar 2 meses? Não, o que eu te falei? Recomendação do método com base em mais de 60 itens. 25 no mínimo, minha opinião profissional, 25 a 40 dias no máximo. Tudo bem? Nesse período aqui, de julho é outra realidade, é até diferente o número de dias. Então, esse período. Aí você vai voltar para comemorar a aprovação em medicina, ou você vai retomar os estudos. Acabou o terceiro, ou acabou o segundo ano, já estava estudando muito, quer resolver a vida no final do terceiro, ou fez um ano de cursinho, aí não deu certo, ou 2, ou... Então, né, tem muita gente que fica muito mais tempo do que deveria, dá para resolver mais rápido, que é a minha proposta aqui com o método. Então, o que acontece? 25 a 40 dias, e aí você vai retomar. Se você tiver mais que isso, tá? Tem que voltar. Claro que aí é um assunto para outra live, né? O que estudar enquanto não voltam os cursinhos, presencial, online, híbrido, ou você vai estudar sozinho, com algumas referências. Então aí é papo para outra live. Mas no ponto de descanso, você precisa entender que apesar da maior parte dos estudos científicos falarem de 7 a 8 dias, parte deles ainda fala que pode ser que seja ideal 2 semanas, um pouquinho mais, que a gente já está beirando 15 a 18 dias, tá? A maioria, mais de 90% do que eu já li em todos esses anos, mais de 25 anos de carreira, especializados, é muito voltado aos adultos que estão trabalhando. Tudo bem? Então tome cuidado com isso. E às vezes a gente vê uma realidade de pesquisadores, você vai ver muita coisa da Holanda, Dinamarca, Finlândia, que eu falei hoje, né? Alemanha. E aí o que acontece? Mesmo que fossem para parte desses estudos para estudantes, é uma outra realidade. A gente tem uma realidade, vou falar de São Paulo, mas eu vejo que alguns lugares fora de São Paulo, outros estados, tem isso também, as escolas mais renomadas, ou os cursinhos, que a galera, um dos cursinhos que mais aprova aqui em São Paulo, a galera fica todo dia, então são praticamente de 45 a 52 aulas, e chegando em casa vai estudar. Então a gente tem um ritmo totalmente de uma realidade de vestibular, vagas, estrutura, sistema educacional, que nem Estados Unidos
tem 170 universidades que tem a medicina. Aqui tem mais de 300, não me falha a memória, 360. E tem 30 cursos em avaliação, né? Então o que acontece? A gente tem mais curso, a população menor, mais curso. Mas mesmo assim a concorrência é muito grande, por N fatores. Então a estratégia de estudos, a estratégia de descanso, a estratégia de tudo tem que ser pensada na nossa realidade. Que é por isso que eu estou começando a aparecer, toda terça, vou estar aqui falando, aí tem as publicações que tem a ver, os bônus do método, que eu vou jogar lá no YouTube, eu aviso aqui, que é a aulinha de matemática, de física, pensando em você resolver rápido, como é que você pensa, resolve e entende um assunto para resolver rápido. Toda quarta e quinta, a ideia é eu faço a gravação, estou mudando e testando a tecnologia aqui, e aqui a gente vai falar especificamente da mentoria. Então, publico esse vídeo lá no YouTube, mas a gente vai falar exatamente isso. Então, primeira coisa que você precisa ter noção, em qualquer assunto que eu fale aqui, porque hoje é o primeiro assunto. Fiquei 2 lives me apresentando, falando, a primeira gaguejei, a segunda já falei até bastante coisa da minha vida, tudo que tem a ver com o que eu tô fazendo aqui, né, que eu entrei no digital agora, nesse último ano ou 2, né, com a ideia de passar o produto. E aí você vai ter informações e conteúdos voltados para a nossa realidade. De qualquer vestibular que você preste em medicina no nosso país, particulares ou públicas, o que você precisa entender para resolver logo isso? Então, eu fiz uma revisãozinha do que eu falei hoje. Se você tivesse que guardar uma ideia de hoje, qual é a mais importante? Você vai ter uma experiência personalizada, a qual, mesmo errando, tente errar. Lá, se você estiver no ensino médio, melhor coisa é estar no segundo, terceiro se preparando para entrar em medicina, porque é mais fácil, dá mais tempo de errar. Agora, para chegar para uma pessoa que está no segundo cursinho ou terceiro, é complicado errar outra vez, né? Sair das férias estressado, cansado, ou desgastado, ou entediado, então tem que tomar muito cuidado. Não se esqueça, pelo amor de Deus, 25 dias no mínimo, tá? Após terminar as provas, para quem vai fazer prova ainda em janeiro, ou você que já acabou, 25 dias no mínimo. Você quer estender um pouquinho, não há problema. E lembre-se que é uma experiência personalizada. Então, cada pessoa vai ter uma reação em relação a uma escolha de férias. E as férias que você tira agora não tem nada a ver com as férias que você tira durante o processo. Que a maioria dos vestibulares de medicina são no final do ano. Então, a preparação geralmente fica o ano inteiro em cursinhos online, presenciais ou híbridos. Tudo bem? Se eu queria falar menos de meia hora, 28 minutos. Então, por enquanto as lives, eu vou fazer uma live um pouco mais rápida, né? Bem compacta, até anoto os itens principais, porque eu gosto de falar, se deixar eu fico falando muito aqui, tá? E, bem, espero ter te inspirado, te motivado com mais esse assunto e mais essa live, entendeu? Toda terça-feira, se você não tiver nada que fazer ou se você estiver preocupado, entendeu? Dá uma olhadinha nas publicações minhas, aqui, @como passar em medicina rápido, lá no YouTube, como passar em medicina na metade do tempo, no Facebook, @como passar em medicina na metade do tempo. Eu sou o professor Marcão, para quem chegou agora, professor de matemática e física há mais de 25 anos, especializado em vestibular de medicina principalmente, tá? E autor do método Como Passar em Medicina na Metade do Tempo. Bem, muito obrigado, siga-me nas redes, ative notificações e muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.